Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Oi, Walter. Olá, Martin. Hoje nós vamos de novo falar de algumas notícias. Eu vejo que os seus títulos estão ficando cada vez mais curtos. Um belo dia desses vai ser uma palavra com só 2 letras. Ou uma redação. Você está sendo sarcástico comigo? Com certeza. Bem, o motivo pelo qual eu fiz desse jeito é para que todos nós possamos saber do que isso se trata. Sim, e também é bom para a internet. É bom colocar essas palavras-chave ali. Mas antes de começar, nós temos que pedir ajuda a Deus para que nós possamos fazer do jeito que Ele quer que seja. Ok? Nosso Pai Celeste, muito obrigado por estar presente em cada dia, cada hora que nós elevamos nossas mentes em oração a Ti. Nós pedimos que Tu nos ilumine com o Teu Espírito Santo ao nós conduzirmos essa conversa. Em nome de Jesus, amém. Amém? Sabe, Martin, a Bíblia diz que vivemos num tempo como nunca houve. E veja, eu já tenho idade. Se você me dissesse 5 anos atrás que isso e aquilo estaria acontecendo em 5 anos, talvez eu só tivesse acreditado se fosse em 20 ou 30, mas não 5. Sabe, a maioria das coisas que acontecem faz parecer que a gente está vivendo num filme. Nós estamos num filme. Estamos agora mesmo. Eu estou feliz que temos esse negócio chamado tempo, porque uma hora ele vai acabar. Eu mal posso esperar pelo dia que nós não vamos mais precisar de relógio. Nós tivemos uma conversa em uma escola sabatina e a pergunta foi: o que é o tempo? Bem, existem cientistas que dizem que é um fruto da imaginação. Já outros não conseguem defini-lo. E eu parei para pensar um pouco nisso, sabe? O que é o tempo? Se é tão difícil defini-lo, o que ele é? E eu cheguei à conclusão que ele é uma interpolação. Em alemão se diria ein Einschub. Ok, Einschub. Alguma coisa que foi inserida. Bom. Algo que foi inserido, mas no quê? Na eternidade. Sim. Então você tem essa dimensão da eternidade e essa interpolação, essa Einschub, essa inserção chamada tempo. Então, em outras palavras, Deus criou o tempo. E Ele criou o planeta com a lua, as estrelas, o sol, para definir os tempos e as estações. Naturalmente, deve haver um propósito para a existência do tempo. Por que deve existir essa interpolação? E, obviamente, a única solução para isso é para lidar com a questão do pecado. Exato. Não se pode ter a questão do pecado na eternidade, porque isso seria miséria eterna. Para isso existe o Einschub, essa interpolação, essa coisa que interrompe a eternidade. Sim. Com uma coisa chamada tempo. E então eu vou escrever um livro sobre isso. E esse é o livro, Martin. E nesse livro, Deus nos descreveu exatamente o que aconteceria nessa interpolação. Neste tempo. Neste período de tempo. E se ainda assim você não acredita, então verifique após o evento ter ocorrido. Pois Deus disse: veja que eu estou te contando isso antes que aconteça, para que você creia. E então Ele te diz como que vai acontecer. Ele te diz em Mateus como que vai acontecer. Ele te diz em Daniel o que vai acontecer antes do tempo, em relação à política, à situação religiosa. Ele também te diz o que vai acontecer no livro de Apocalipse, exatamente como vai ser. E as pessoas ainda assim não creem. Não. Não é mesmo? Mas alguns acreditam. Isso é para aqueles que vão acreditar. Muito bem. Então haverá uma igreja remanescente que terá fé e vai acreditar, porque Deus disse tudo antes de acontecer. Ainda assim, algumas dessas coisas são tão improváveis que você acha que não vai acontecer. É isso mesmo.
Mas aí estão elas? Acontece. E muitas pessoas não gostam de dizer que nós estamos quase no fim do tempo. Eu mal posso esperar, Martin. Quanto maior são os seus títulos, melhor pra gente. Vai ser que nem você disse, daqui a pouco uma dissertação. Muito e sabe, bem. o problema é que eu não consegui nem incluir tudo aqui o que eu queria incluir. Quê? Muito bem, vamos lá. Quanto mais longo o título fica, mais cumprimentos proféticos nós temos. Tá tudo ligado com cumprimento profético. Muito bem. Então, vamos dar uma olhada. Um tempo de angústia como nunca houve. E também como nunca haverá novamente. Isso é muito ruim. Ou seja, tudo aquilo que é praticado em todo o mundo, e eu estou falando a respeito do maligno, ele vai jogar na nossa cara. Ele tem o seu livro de notas, e é muito maior do que os seus títulos, e ele vai exibir ao mundo. Eu acho que ele está ocupado, nós podemos ver e sentir isso. E nem vamos falar de todas as coisas, não é? Vamos lá. Cyberataques, falhas de energia, religião climática, guerra de gêneros, revolta religiosa. Tudo isso não passa de eventos. Exato. Não seja tragado por nenhum desses aí. Sim, isso tudo são apenas eventos. Temos que olhar para eles, mas sempre ter em mente para onde estamos caminhando. E quanto maior os eventos e mais acumulativos eles se tornam, mais provavelmente as pessoas gritarão: basta! Precisamos de uma solução para isso. E a solução é a paz, mas seguida da destruição. Caos. Bom, acho que é isso aí. A gente nem precisa continuar o programa. Eu acho... Não, a gente pode deixar tocando e ir embora. Muito bem. Te vejo no próximo programa, Martin. Muito bem, vamos lá, vamos ver. New York Post. 400 mil galões de água radioativa vazaram da planta nuclear de Minnesota. Pelo menos 400 mil galões de água radioativa vazaram da planta nuclear de Minnesota em novembro. Mas os oficiais apenas revelaram publicamente o vazamento da quinta-feira. Parece que eles estão escondendo alguma coisa. É incrível. É por isso que eu coloquei algumas dessas notícias aí. Porque geralmente, quando uma coisa dessas acontece, saem todas as notícias. Mas atualmente tem mais e mais coisas acontecendo que são perturbadoras e não são informadas, não é informado para as pessoas. É o seguinte, Martin. O espírito de profecia diz que as calamidades aumentariam. Haveria incêndios, tempestades, colisões, haveriam calamidades, grandes navios afundariam, desastres de avião. Ela nunca falou a respeito destes, mas as grandes linhas de viagem mencionadas por ela incluem os aviões hoje. E a tecnologia chegou a um ponto em que nada disso deveria acontecer. Deveria ser tão organizado que trens não deveriam colidir. Eles têm sensores que identificam falhas, problemas, onde deveriam frear, parar, tudo isso. Mas quando esse sistema falha, por cyberataques, por exemplo, o resultado são calamidades que nunca imaginamos. Com certeza, vai ser um dia muito, muito terrível quando tudo isso aí acontecer. Sim, e recentemente, quando eles pararam todos os voos dos Estados Unidos por causa de uma falha no sistema, imagine se essa falha interferisse com tudo que está no ar. Bem, seria um problema, não é? Hoje em dia tem muita coisa que poderia causar muito problema e essas coisas são muito prováveis de acontecerem. A humanidade continua achando que vão resolver os problemas com a inteligência artificial. A inteligência artificial vai manter tudo regulado. Mas e se essa inteligência fica louca? Aí você teria uma calamidade. Exatamente. Então, eu acho que o futuro é interessante, não é? E sabe de uma coisa? Eu acho que... Eu vou dizer claramente, a minha opinião é que isso vai acontecer e não vai ser num futuro muito distante, não. E se algumas dessas coisas forem até mesmo falsas para criarem medo? Eu acho que muito dessas coisas vai ser fake, mas algumas serão infelizmente... reais?
E mesmo assim, não importa, porque o resultado vai dar na mesma. Muito bem. E se o diabo está fazendo isso, ou se é o anjo destruidor que está, o resultado é o mesmo. Vamos continuar. Enquanto a companhia de energia relatou que o vazamento de água contendo trítio para as autoridades estaduais e federais e a Comissão Reguladora Nuclear no último outono, oficiais do estado disseram que eles aguardaram para contar ao público até que tivessem mais informação. Houve contaminação nuclear e eles aguardaram para contar às pessoas? É por isso que eu acho que daria pra dizer isso de outra maneira. Eles queriam deixar quieto pra ver se passava. Então eles tiveram que decidir o que fazer com esse material contaminado que acabou espalhando-se para além da localização original. E então, Martin, tivemos esse terrível desastre de trem. Já foi mostrado em tudo que é lugar, as pessoas falaram sobre ele, e o interessante é que os mesmos eventos que aconteceram são bastante desastrosos, mas quase como uma profecia bíblica, eles foram preditos pelo teatro jesuíta. E o negócio é que não parece que eles têm um senso de urgência, de querer fazer a descontaminação e evacuar as pessoas para uma localidade segura. Parece que eles quase que querem a calamidade. É a mesma coisa do que naquele slide anterior que nós falamos da contaminação radioativa. É quase como se eles quisessem que as calamidades começassem a acontecer. Muito bem. Vamos dar uma olhada nos noticiários e depois em outras coisas. O trem descarrilou em 3 de fevereiro às 8h54 da noite. Ele carregava 20 vagões cheios de material perigoso, incluindo cloreto de vinil, o gás tóxico que causa problemas no sistema nervoso central, ligado a vários tipos de câncer. Quem ainda não evacuou, por favor, deixe o local. Nos dias seguintes após o acidente, houve a preocupação de que o material pudesse explodir. Fizeram então uma queima controlada, liberando na atmosfera o fosgênio, o gás utilizado na Primeira Guerra Mundial. Logo, vídeos começaram a correr pela internet de moradores com medo e insetos do que poderia lhes acontecer. Ele cheira como cloro, sabe? E deixa um gosto bem ruim na sua garganta. Foram reportados problemas de pele, garganta inflamada, náusea, enxaqueca e problemas respiratórios. Animais adoeceram e a água ficou contaminada. De jeito nenhum que isso aqui é seguro. Eles estão dizendo que é tóxico. Ah, não vai chegar aqui. A gente vai ter que sair de casa? Claro que não. Como você sabe? Eu sei e pronto. Mas e se for perigoso? Evacuem. Todos os moradores evacuem. Esse filme é interessante, não é? Dá pra acreditar o quão parecido foram até os vídeos. Com certeza. E o que é fascinante é que aquelas substâncias, as substâncias que foram utilizadas na guerra, Sim. certo? Estão sendo transportadas por megacorporações e empresas que possuem essas coisas. Eles têm os seus dedos em praticamente todos os lugares que você imagina. E quando você olha para a maneira como eles reagiram, quão normal o oficial do governo estava, Exato. não vamos dizer muito a respeito dele, exceto pelo fato dele usar sapatos estranhos. E isso é muito interessante. E existem filmes, e essas empresas estão afiliadas, todas associadas com o Vaticano. Profundamente. E também nós vamos mostrar no próximo vídeo como essa mesma empresa ou essas mesmas empresas também tem o dedo metido nessa situação que está acontecendo Sim. na Ucrânia. Com certeza, isso é fascinante. Mas será que aquilo teria sido só um acidente? Ele foi previsto com tanta precisão? Isso é intrigante. Faça as conexões. Quem é que é dono do quê? É. E como que foi feito? É interessante, não é?
Vamos parar por aqui. Mas sabe, eu estava pensando, com o que você começou? Começou falando que o tempo, Deus nos mostrou na Bíblia, antes do tempo, o que vai acontecer. Agora, não é interessante que o adversário está tentando fazer a mesma coisa, só que através dos filmes? Sim, porque isso é a voz dele. Ele não tem uma palavra. Ele tem os filmes, Sim, o teatro jesuíta é a voz dele. E se partirmos de um acidente de trem nos Estados Unidos e formos para a nossa parte do mundo, que é bastante longe, nós estamos aguardando por racionamento de comida e água. O que é interessante é que isso não está nos nossos noticiários. Isso vem dos Estados Unidos alertando os seus próprios cidadãos. Vamos começar a fazer uma campanha em Namíbia? Só um pouquinho. Muito bem. O governo dos Estados Unidos alertou os seus cidadãos na África do Sul a estocarem 3 dias de suprimentos, incluindo alimentos não perecíveis, 3 litros de água potável por dia, remédios e itens de primeiros socorros. Além do estoque de comida e água, a embaixada ofereceu a seguinte orientação: tenha um plano de comunicação para quando não houver energia, celulares, baterias. Martin, como vamos publicar o E aí, professor, quando isso acontecer? Deixemos isso com Deus, não é? Exatamente. Certifique-se de que você tem o medicamento necessário, itens de higiene pessoal, números de telefone de familiares, lanternas, baterias, rádios, ferramentas. Este alerta vem da Embaixada dos Estados Unidos. Que interessante, não é? Esse aviso da Embaixada vem depois de o governo americano ter dito a empresas e instituições financeiras operando na África do Sul a começarem a pensar numa queda total do sistema de energia. Martin, estamos esperando um colapso total nesse país. E eu sempre fico surpreso quando leio em notícias internacionais que um tornado deixou milhares de pessoas sem energia. E ficam falando disso por quanto tempo? Aqui, o país todo fica sem energia. Exato, e todo dia. Se você pegar o Zimbábue, é metade do dia, todo dia, que eles ficam sem energia. Não dá para ter indústria assim. Aqui também já falta luz metade do dia atualmente. Sim. Nós estamos de novo no estágio 4 e 6. Então, podemos esperar grandes aventuras. Quantas vezes eles prometeram a gente que nunca aconteceria? Muitas promessas. Muitas vezes. O Reino Unido está racionando vegetais. E é tudo para normalização. Então agora eles conectam com mudança climática. Mudança climática. Veja, passamos por muitas coisas, Martin. Temos que economizar agora. Veja, não é uma coisa ruim. Como eles mesmos dizem em um certo ponto, por que deveríamos ter tantas opções de queijo, quando 2 ou 3 já seria o suficiente? Para mim isso soa um pouco marxista. Ultimamente, temos visto certas frutas e vegetais serem racionadas nos maiores supermercados do Reino Unido. Aldi, Morrisons, Tesco, Sainsbury, todos esses. Acho que já mostramos isso aqui antes. Mas é interessante que eles falam que isso é um resultado da pandemia, da interrupção da cadeia de abastecimento, da infraestrutura de agricultura por não ter fertilizante suficiente. Então vamos racionar. E agora o interessante é que eles estão tentando jogar a culpa, sabem quem? No Brexit. Sim, por que não culpar o Brexit, né? Continuando. O outro lado do Brexit responsabiliza a falta de qualquer coisa pelo clima. Então a culpa é ou do clima ou da política. Qual deles é, Martin? Ou seria os dois? É planejado. Ou é planejado? Eu acho que é planejado. A verdadeira razão pela qual há falta de coisas, supondo que realmente haja falta de alguma coisa, veja só, eles mesmos duvidam. Não apenas bobagens como a falta de papel higiênico no começo da pandemia, é que, de um jeito ou de outro, isso foi planejado. Então, Martin,
não é uma conspiração, é apenas observação. Esse é um ponto muito bem colocado. E aí temos o racionamento de alimentos no estilo da Segunda Guerra Mundial. Segundo os acadêmicos, isso é necessário para combater a mudança climática. Isso é a Fox News, desse ano mesmo. Martin, eles estariam preparando a humanidade para algo? Sim, o Eles tempo inteiro. estariam condicionando a gente? Com certeza, e depois disso vai vir a coerção. Muito bem. Pesquisadores da Universidade de Leeds, veja, esses são artigos revisados dizendo que isso aconteceria. Uma importante instituição britânica escreveu na revista Ethics. Eu não preciso deles para saber que vai haver fome. Não, dá pra perceber Basta isso. ler Mateus 24. Ele já me diz isso. Eu não tenho que esperar por uma confirmação dos especialistas deles. Mas tem uma diferença. Esses daqui, eles colocam a culpa no fator errado. Eles querem colocar a culpa em outro motivo. Ah, é verdade. A Bíblia fala a respeito do colapso total dos valores morais, não é? Enquanto que eles falam da mudança climática. Então, o problema, naturalmente, é a política e o ambiente. Esse racionamento tem sido negligenciado como uma opção para mitigar a mudança climática. Adotar tal abordagem seria mais eficaz do que os lentos resultados de aumentos de impostos para promover a agenda verde. Martin, eles estão pressionando, não é? Para que seja rápido. Sim. Não dá tempo nem de aumentar os impostos, de fazer as pessoas apertarem os cintos. Apenas comece a racionar. E pronto, acabou. E sabe, eu acho que a coisa é que eles tentaram isso já há um tempo e não tá indo tão rápido quanto eles queriam, por isso que eles estão fazendo assim. É por isso que estão fazendo isso. Martin, que veículo poderia ser utilizado para acelerar as coisas? Ataques cibernéticos. Ah, vamos dar uma olhada. Olá, sejam bem-vindos. Vamos dar uma olhada na nossa história de hoje. Empresas do Reino Unido passaram por uma média de 788 cyberataques semanais ao longo de 2022. Isto marca um aumento de 77% em relação a 2021. Estes novos números mostram a crescente preocupação com ameaças cibernéticas. Esses ataques são conduzidos por gangues sofisticadas. A Bolsa de Valores de Londres caiu no caos depois de relatórios de uma gangue russa ter atacado uma empresa que tem um papel importante no sistema financeiro britânico. O grupo Labette, que esteve por trás do ataque cibernético ao Correio Britânico, atacou uma provedora de softwares de comércio na última terça. A empresa, que é baseada em Londres, tem um papel fundamental no fluxo que sustenta o comércio de ações, dados e derivados. A empresa diz que 42 clientes foram afetados pelo ataque e que passou por uma interrupção em sua divisão de derivados. O ataque aconteceu apenas semanas depois de o correio ter suspendido entregas de postagens internacionais. E isso fez com que mais de 500 mil de pacotes ficassem parados. Mais cedo, em 11 de janeiro, o The Guardian confirmou que foi atingido por um ataque de ransomware e que dados pessoais de britânicos foram acessados no incidente. Estes eventos não são incidentes isolados e mostram a condição precária da cibersegurança nos negócios do Reino Unido. De acordo com o relatório do governo do Reino Unido no último ano, 1 a cada 3 empresas no Reino Unido sofre com vazamento de dados ou cyberataques pelo menos uma vez por semana. Isso representa 31% de todos os negócios, atingindo até mesmo 1/4 das instituições de caridade. O relatório mostra que os cyberataques estão se tornando mais frequentes devido ao aumento de relatórios de invasão nos últimos 12 meses. Escutem só isso aqui. Pela segunda vez em poucas semanas, uma agência de aplicação da lei federal sofreu um gravíssimo cyberataque. E o Departamento de Saúde e Serviços Humanos americano alertou que um grupo russo chamado Krot teria assumido a responsabilidade pelo ataque em massa em mais de 130 organizações, incluindo a indústria médica. Cyberataques são comuns, parte da rotina.
Vocês podem não ter ouvido falar a respeito, mas duas agências de leis federais sofreram gravíssimos cyberataques no último mês. O sistema do governo que envia mensagem a pilotos caiu. Aí o sistema backup de emergência também caiu. O FAA disse que percebeu isso na terça-noite. O problema não foi resolvido e os aviões tiveram que ficar no chão. Foi isso que o secretário disse. Segundo ele, o problema foi causado por um arquivo de banco de dados danificado que não demonstra evidência nenhuma de cyberataque. Eu vou repetir o que ele disse. Não houve evidência nenhuma de cyberataque. E aí, no próximo dia, na última quinta, vimos que a mesma coisa aconteceu no Canadá. Muito estranho, não é? Porque os comandos de aviação dos dois países são independentes. E cada país utiliza o seu próprio software de programação de rotas de aviões. Isso nos lembra que, há poucas semanas atrás, coisa semelhante aconteceu nas Filipinas. O sistema de tráfego aéreo também foi derrubado. Por algum tempo, nenhum avião foi permitido no espaço aéreo das Filipinas e milhares de voos tiveram que ser reprogramados. Em 2020, a escola médica USFC teve que pagar um resgate de 1 milhão de bitcoins para acessar os seus próprios computadores, pois esses foram sequestrados por hackers. Desde que os aviões do país tiveram que ficar no chão na última quinta, o preço do Bitcoin explodiu em 20%. Que coincidência, né? Bem, Martin, tudo isso é muito interessante. Agora, a ideia do Sr. Tucker é que o Bitcoin explodiu porque foi utilizado para pagar resgates. É a moeda que eles utilizam para exigir resgates. E é muito interessante o tempo que estamos vivendo. Você viu quantos ataques? 1 em 3 cada dia. Essas estatísticas, na verdade, são assustadoras, porque esses tipos de coisas podem levar ao que nós ouvimos falar o tempo inteiro de falhas na rede. Todas essas coisas. E o Klaus Schwab não disse que isso aconteceria? Então, você tem que se preparar. Primeiro eles fazem pequenos ataques, depois um grande ataque. Preparem-se. Muito bem, nós falamos no início a respeito dos meios de alertarem as pessoas, para dessensibilizá-las e informá-las. Este ator, o Dennis Quaid, chamou a atenção das pessoas com esse tipo de coisa. É interessante que nesse vídeo diga grandes bolas de fogo. Isso não te lembra de uma visão do espírito de profecia? Sim, a visão sobre Nashville. Nashville. Pilar após pilar foi derrubado. Todas essas coisas, não é? E é claro, aquela cidade tem uma réplica perfeita do Panteão, que é feito de muitos pilares. E eles colocaram lá aquela estátua, mas já falamos sobre isso. A questão é que Hollywood está sempre um passo adiante. Eles estão sempre tentando te dessensibilizar e te preparar para as coisas que provavelmente vão acontecer. Sim, e até os Simpsons. Todas essas coisas, eles são portas-vozes do inimigo, mostrando o que está sendo planejado, enquanto os dois adversários se sentam à mesma mesa. Dennis Quaid conseguiu fazer algo que ninguém nunca fez antes, me deixar apavorado. Dennis Quaid acaba de lançar um documentário que explora a assustadora possibilidade de nosso sistema de energia entrar em colapso. Aquecimento, gasolina para os nossos carros, transporte de alimentos. Tudo isso, de uma forma ou outra, depende da eletricidade. Ninguém gosta de pensar no que aconteceria se, de repente, ela nos fosse tirada. Uma explosão nuclear na atmosfera acima dos Estados Unidos poderia liberar uma energia elétrica invisível que, em uma fração de segundo, varreria este país e sobrecarregaria todos os nossos dispositivos eletrônicos, incluindo o nosso sistema de eletricidade. Apenas 30 dias sem eletricidade e voltaríamos a 1880. Não haveria gasolina, não haveria comida, a polícia ficaria em casa para cuidar de suas próprias famílias
Existem planos de emergência para furacões, tempestades de neve e terremotos, mas nenhum para um grande cyberataque. Isso duraria muito mais e seria muito mais amplo que qualquer desastre natural. Isto é algo que, caso aconteça, faria com que a Covid não fosse nada. Bem, Martin, não tem nada de novo aí. O outro profeta, o Klaus Schwab, já disse tudo isso? Não é interessante que eles tenham a mesma retórica? A mesma história. É apenas parte do cenário. Agora, a parte assustadora é que isso aí provavelmente pode acontecer. Sim, e na verdade vai acontecer. Eu acho que sim. Então vamos dar uma olhada sobre a África do Sul. Na África do Sul, as empresas de seguro estão até mesmo mandando cartas aos seus clientes. Você e eu recebemos uma. Veja só o que ela diz. Informação importante em relação à sua cobertura. A instabilidade no sistema energético da África do Sul, especialmente nos tempos recentes, se tornou uma grande preocupação em todos os setores, inclusive na indústria de seguros. Já ficou claro que o risco de um colapso energético não pode mais ser ignorado. Um dos principais princípios do seguro é que o evento segurado tenha um certo montante de incerteza. O colapso energético não pode mais ser considerado uma incerteza ou como sendo totalmente imprevisível, e isso, combinado com as considerações como a do mercado de seguros, nos prontificou a reforçar e esclarecer a cobertura dada a perdas resultantes de colapso energético em suas políticas e condições. Então basicamente o que aconteceu, se você ler mais adiante no documento, é que eles não vão cobrir nenhuma perda por queda da rede elétrica. E isto é de 1º de abril. Estamos bem lá, Martin. Não temos mais cobertura de colapso energético. E para nós, aparentemente, vamos dizer aparentemente, será um colapso de infraestrutura, mas nos países desenvolvidos será culpa de um ataque cibernético. Então, de novo, não importa como isso vai acontecer, o que importa é que o resultado é o mesmo. O resultado é sempre o mesmo. Bem, temos um vídeo interessante aqui do estúdio King David. Eu acredito que este senhor seja um adventista. Eu ouvi falar que sim. Bem, vamos ver o que ele tem a dizer. Essa catástrofe de que falamos seria um blackout total. Seria um blackout assim impossível? Sim, vai acontecer. Então não apenas é possível, como vai acontecer. Mas não dá para evitar? Com certeza. Mas do jeito que vão as coisas, não parece que será evitada. Pois é, agora eu te daria essa analogia. Somos todos passageiros de um ônibus que não tem mais freio. Um ônibus desgovernado, dirigido pelo governo, que vai na direção de um penhasco. Será que dá para dizer que em nosso período de vida, nós vamos testemunhar esse blackout? Sim, e neste ano. Nesse ano? Sim. Nesse ano mesmo? O que seria esse blackout na sua definição? Nada funcionaria. Nada de nada. Você não pode fazer transações. O banco não funciona. Sem sistema de telecomunicação, que aliás é utilizado pelo banco, cairia todo o sistema de telecomunicação. A água cairia totalmente também, não funcionaria. Combustível, transportes, tudo acabaria. Sistemas como esgoto, recolhimento de lixo, tudo isso seria paralisado. Você nem mesmo poderia enterrar os mortos. Isso tem que ser rápido. Sim, não dá para esperar. Mas não seria possível porque não haveria combustível. Ninguém pode ir para lugar nenhum, não haveria comida. Isso é sério. Sem falar da perda da agricultura, os fazendeiros perderiam tudo. E todos os produtos frescos, nos lares de todos, em questão de 2 dias estaria estorgado. E falando a respeito da indústria de carne, que é a principal fonte de proteína para as pessoas, seja gado, porco, aves, já era. Hospitais. Não haveria hospitais para você ir, nem um sistema de saúde. Até mesmo o presidente não teria helicóptero para fugir para qualquer lugar. Essas pessoas sabem das coisas, Martin.
Eles não são um Zé Ninguém. O prospecto dele é bastante negativo. Ele prevê que algo pode acontecer até mesmo neste ano. Isso soa como um tempo como nunca houve. Imagine se você pegar a sociedade moderna e, em apenas um dia, jogá-la na Idade Média. Seria um caos total. Sabe, tem muitas pessoas que não sabem o que é poder abrir uma porta e ver um interruptor perto da porta e ligar a luz. E tem muitas pessoas que não sabem como é não ter um privilégio desses. É verdade. Bem, nós fomos advertidos que tempos como esses viriam. Nós fomos advertidos a sairmos das cidades, porque o caos imperaria nelas. Porque não há como cultivar alimento e nem receber suprimentos nessas circunstâncias. Então, a Bíblia e o Espírito de profecia nos advertiram. É melhor começarmos a dar ouvidos. Essas circunstâncias, como... Imagine nós que fazemos viagens em outros países, e se ficarmos presos lá? Depende de Deus. Aí é com Deus, sim. Mas é melhor estarmos fazendo o nosso trabalho quando o Senhor vier. Vamos ter fé e agir de acordo com as advertências dele. Porque aqui temos uma promessa, até mesmo do lado negro, que isso vai acontecer. Quanto mais ouvidos deveríamos dar ao lado da luz? Isso é muito verdade. Nós temos, como nós já mencionamos, Hollywood, que é o profeta do inimigo, mencionando que essas coisas vão acontecer, e também nós temos Deus, o profeta de Deus, falando isso. E o que é muito importante compreendermos, quando você estuda as profecias da Bíblia, elas estão ligadas à desobediência e declínio moral. Quando você olha as razões que os inimigos dão, elas são totalmente diferentes. O pecado se torna tão grande, tão invasivo, mas para eles nunca é culpa do pecado. Sempre é culpa da mudança climática ou de alguma coisa dessa natureza. Temos aqui algo interessante, Martin. A Igreja Católica está muito envolvida em empurrar a narrativa da mudança climática. Mas aqui temos um cardeal, George Pell, que não está muito convencido. Na verdade, ele é contra isso. Sabe, Martin, quando alguém se posiciona contra a narrativa da Igreja Católica, é sempre interessante observar o que acontece a eles. Veja os noticiários, veja se eles ainda estão ativos hoje. Será que foram removidos da sociedade de forma natural ou por acusações? Eu não acredito em nada mais do que sai na mídia. Você tem que aprender a ler nas entrelinhas. Você tem que pesar. É que nem ler a Bíblia. Se você ler fora do contexto, você pode entender uma coisa totalmente diferente. Vamos ver o que ele tem a dizer. Ele vê a ciência climática como um perigoso dogma religioso. No fim das contas, o seu posicionamento linha dura acabou atrasando a Igreja. O cardeal George Pell deixou um legado de negação à ciência climática. Nos últimos anos, ele se distanciou cada vez mais da realidade e da posição da Igreja Católica. Por décadas, em jornais e discursos, Pell popularizou a negação dos pontos climáticos para rejeitar a ciência do aquecimento global e passou a rotular os ambientalistas de serem histéricos e terem uma pseudo-religião. Bem, essa voz já se foi. Mas a narrativa continua. E o interessante é como eles desdenham, como ele está, na verdade, distanciado da realidade. As agências de notícias sempre estão tentando fazer essa ligação. Se você for um negacionista da mudança climática, eles implicam que você tem um problema mental. Sim, então você tem um problema mental. Porém, se você estiver do lado deles, ainda que não tenha nenhuma educação, nenhuma noção da vida, você recebe um título honorário de doutorado, como a Greta Thunberg. Parece que fomos do sublime ao ridículo. Exato, mas não em qualquer coisa, na teologia. Exato. O que a mudança climática tem a ver com teologia? Isso é intrigante, não é? É uma pseudo-religião, como o George Pell disse, na verdade. Sim, ele estava correto.
A ativista climática sueca Greta Thunberg foi honrada com um doutorado honorário da Faculdade de Teologia da Universidade de Helsinki. A razão pela qual ela recebe essa premiação é que ela deu a todos nós uma tarefa que se estende além de nossas escolhas diárias através das ações dela. É o que explicou a faculdade. Martin, isso é tão ridículo. Eu me pergunto se as pessoas que tomaram essas decisões ainda mantêm a sua sanidade. Você disse isso de um jeito interessante. Sabe, eu sei. É ridículo. Mas nós temos um problema. Isso aqui é a realidade. Essas pessoas estão fazendo as políticas baseadas nisso aqui. É interessante, Martin. Mesmo se você estiver vendendo uma mentira, se você gritar o suficiente, parece que a maioria acaba acreditando. Eles acabam seguindo. Exatamente. Então, vamos deixar aí. Eu não acho que a gente deveria ler tudo isso. Você acha que sim? Só mais um pouquinho, vai. Tá bom, vamos ler mais um pouco. Apenas para contextualizar. Não é a respeito da combinação da fé e do clima, mas a respeito da ligação entre o ativismo climático de Thunberg e a ciência. Como uma faculdade, nós concordamos com os objetivos fundamentais que ela propaga. Ao mesmo tempo, o ativismo climático conecta a teologia em algum sentido. Acrescenta Nissinen, um especialista em Antigo Testamento. A Terra é a criação de Deus. Nós precisamos cuidar dela. Existem alguns textos no Antigo Testamento, por exemplo, no qual os profetas lidam com a mudança climática. Muitas coisas mudaram desde que a Bíblia foi escrita, mas muita coisa permanece a mesma. Os humanos são os mesmos, Deus é o mesmo e a Terra é a mesma. Apenas as preocupações são mais severas. Não é a primeira vez que Thunberg recebe um doutorado honorário. A Universidade de Bergen, na Bélgica, a premiou em 2019. Ela está acumulando títulos. Dá para acreditar nisso? O mais curioso ainda é saber que a Bíblia toda trata de mudança climática. Viu só? Isso aí faz uma ligação com a próxima direção na qual nos estamos rumando. A questão de gênero. E aqui também, o que eles fizeram com a Bíblia, assim como na questão climática? De ponta cabeça. O mesmo se aplica à questão do gênero, não é? E, para eles, os seres humanos sempre foram os mesmos. Não houve degeneração alguma. Sempre fomos assim. Esse é o uniformitarianismo. Eles deveriam se tornar geólogos, não teólogos. Isso talvez funcionaria. Bem, mas sabendo que a Greta agora é uma grande autoridade na questão, lá em Davos, ela foi questionada com algumas perguntas. Vamos ver a maturidade dela. Sim. Com licença, quantas vezes você ensaiou a sua prisão lá na mina de carvão? So the police starts to bring the first persons to the identity check. Wie sieht's denn aus mit der Badstraße? Ora, até parece que a indústria de petróleo e a polícia alemã iriam encenar a minha prisão. Não, é sério. Quantas vezes você encenou aquilo? Porque você ficou posando várias vezes. Até parece. Se você é contra combustível fóssil, como você chegou aqui hoje? Eu cheguei ontem, não foi hoje. Tá, mas como você veio? E eu peguei vários trens. Trem ou avião? Eu vim de jatinho particular. É mesmo, é? Olha, você faz piada, mas, na verdade, isso não tem graça nenhuma. Pare para pensar, você tem aqui a oportunidade de falar a pessoas que não concordam com sua mensagem para tentar fazê-las ver a coisa do seu ponto de vista. Você não concorda com isso? Eu acho que eu poderia levar as coisas mais sério às vezes, mas eu sou jovem. E eu costumo dar risada de tudo. Visto que agora ela tem uma graduação em teologia,
Temos a confirmação pelos teólogos que a mudança climática é teologia. E isso é fé. Exato. Eles confirmaram pra gente de maneira muito gentil. Vejamos o quão longe isto está indo com relação a outros setores, como os Estados Unidos e as ideias do John Biden. Será que temos uma nova definição de pecado? Ah, sim. Qual dos 10 mandamentos lidam com a mudança climática? Nenhum deles. Como a definição da Bíblia não serve, eles precisaram arrumar uma outra. Inclusive, eles escreveram a nova em tábuas de pedra também. Exato. Então, eles acham que as questões climáticas são os novos pecados. E o Papa está completamente por trás disso. Ele sempre esteve atrás da mudança da lei. É o que ele sabe fazer melhor. É interessante, como você mencionou agora, a Greta e esse título honoris causa que ela recebeu em teologia, ou esse doutorado, isso prova que isso aqui é uma religião, e toda religião precisa ter mandamentos. Sim, todas as religiões têm regras. É disso que se trata a mudança climática. Ela é literalmente um perigo presente. A saúde de nossos cidadãos e comunidades está literalmente em risco. As Nações Unidas estão liderando cientistas do mundo no último relatório climático, que é o alerta vermelho para a humanidade. Eu vou repetir. Alerta vermelho para a humanidade. Estamos fazendo um grande investimento, $2,3 bilhões, para ajudar as comunidades a reconstruir sua infraestrutura, para evitar os grandes desastres que temos visto. Furacões, terremotos, secas. De maneira consistente, a ordem executiva do presidente, e para lidar com a crise climática em nosso país e fora dele, estamos lançando uma estratégia de justiça ambiental. Comunidades de cor, indígenas e comunidades de baixa renda normalmente carregam o fardo dos danos causados pelos crimes ambientais, como poluição e mudança climática. Como sempre, não há ciência ou dados atrás destas alegações. Elas são simplesmente slogans políticos. Mas eles estão fazendo mesmo assim. Nós estamos lidando com desastres naturais baseando-nos na cor da pele. Antigamente, costumava ser uns 2 por estação, mas agora, por causa da mudança climática, está acontecendo quase que o tempo todo. Essa tempestade é uma má notícia para aqueles que ainda estão tentando negar a mudança climática. Os republicanos negam a mudança climática ao mesmo tempo em que uma tempestade enorme se aproxima da costa. Isto está sendo um teste para ver como nos adaptamos às enormes tempestades causadas pela mudança climática. Uma grande ameaça causada pela mudança climática. Charleston, assim como Miami, está tendo toda essa água por causa da mudança climática. O nível da água está subindo. A terra está ficando mais quente. Não resta dúvida de que esses desastres são causados por isso. Ora, as pessoas contam os furacões. Eles são todos listados e sabemos que não há aumento de furacões. Não há um aumento na frequência de furacões nos Estados Unidos entre 1900 até 2020, 120 anos. Na verdade, o número de furacões diminuiu no último século. E neste mesmo período, as mortes por furacões e outros desastres naturais caiu 90%. 20 anos atrás, Michael Crichton deu um discurso em São Francisco a respeito da crise climática. Ele descreveu o ativismo climático em seu discurso como se fosse uma religião de ateus urbanos, pessoas que rejeitam os aspectos do judaísmo e cristianismo. Os ativistas climáticos criaram, sem dizer isso claro, uma religião. O movimento deles tem todos os aspectos de uma religião. Tem um Éden, que seria esse mundo antes de o termos estragado. A religião deles também tem um pecado original, que no caso deles seria a Revolução Industrial. Mas não é só isso. Eles também acreditam no arrebatamento no fim dos tempos, que, de acordo com eles, são as catástrofes climáticas. A única maneira de salvar-se da condenação no fim do mundo deles é abandonar o seu pecado energético e abraçar o ativismo climático. Crichton identificou isso como um sinal de crenças religiosas que são inerentes a qualquer uma. Até mesmo os ateus, que não adoram Deus, mas adoram alguma coisa.
Milhares de protestantes tomaram as ruas de Oxford para se oporem ao plano do Fórum Econômico Mundial para as cidades. De acordo com o plano, os motoristas teriam que obter licenças especiais para viajar por certas áreas. Caso o fizessem, câmeras escondidas iriam localizá-los e multá-los. Eles chamam isso de relaxamento do tráfego. Mas é óbvio que isso é um lockdown climático e um controle populacional. Eu podia ficar aqui e explicar mais ou menos o que as outras pessoas vão dizer sobre o efeito desse plano em nossos bairros, que em breve se tornarão zonas de reconhecimento facial digital. Digamos que meu amigo mora na zona 3 e eu moro na zona 1. Se, por exemplo, eu for na casa do meu amigo na zona 3, meus pais normalmente viriam me pegar de carro. E isso levaria apenas 10 minutos, ou seja, eles não teriam que dar toda uma volta na cidade para me pegar. Mas se eles tiverem que contornar a cidade, isso levaria 30 minutos, o que causaria muito mais poluição e emissão de carbono. Eles mandam a gente ir a pé. Ora, seria seguro para mim voltar a pé? Eu, uma criança de 12 anos, voltando para casa a pé no escuro? Isso é mesmo seguro? Aí eles dirão, não se preocupe, já pensamos nisso. Você estará segura. Teremos milhares de câmeras na rua te vigiando até que você chegue em casa. E lembre-se, é para a sua segurança. Se não fosse verdade, seria engraçado. É verdade. Ai, é mesmo. Sabe, se você souber, porque as pessoas vão perguntar, por que vocês estão rindo? Porque se você souber o que a Bíblia te diz, isso aí, na verdade, é ridículo. É uma piada. Pois é. Sabe, Martin, no passado eu sentia pena dessas pessoas. No passado, tínhamos contorcionistas. E hoje em dia temos essas pessoas aí fazendo essas distorções. É mesmo. Eles distorcem tudo. E a conclusão é que isso tudo acabou virando uma religião. É uma religião e ela está muito viva. E não vai passar não. Nós já temos dito isso desde 3, 4, 5, 10 anos atrás. Isso não vai passar. Isso vai ser a cola que vai juntar as coisas para o fim. Muito bem. E se existe apenas uma religião verdadeira, que é a bíblica, por definição, deve haver uma falsa religião. Correto. E se é uma falsa religião, você gostaria de ser sugado por ela? Não. Não, eu quero assistir e ver ela dar de cara com a parede. Nós não estamos aqui dizendo que não vai afetar a gente. Vai afetar a gente, com certeza. Com certeza vai nos afetar. Todos nós. O treinamento não nos afetou? Com certeza. Sabe, a coisa é que nós não devemos nos deixar ser tragados por isso, porque isso vai nos afetar. Mas se nós nos deixarmos tragar, vamos perder a coragem. Mas se soubermos para onde isso está caminhando, e a Bíblia nos diz para onde está, nós podemos fazer alguns planos de contingência, até o ponto em que nos tornemos totalmente dependentes de Deus. Alguns anos atrás, teve um discurso nas Nações Unidas, e Rosalind Patterson falou às Nações Unidas. Ela, na verdade, falou a respeito da mudança climática, dessas questões, mas ela também confirmou, basicamente, algumas questões que estão contribuindo. Exato, coisas que eles promovem como sendo teorias da conspiração. Sim, então você precisa saber peneirar essas coisas. Quando você e eu dizemos alguma coisa, é teoria da conspiração. Mas quando é dita para as Nações Unidas, aí já não é conspiração, é um fato. Então, o que vem primeiro, o cavalo ou a carruagem? O mundo hoje está falando muito a respeito de mudança climática e aquecimento global. Uma das coisas afetadas pela mudança climática é a agricultura. Parte daquilo que estamos vendo é causado pelo homem, mas de uma maneira diferente da que você imagina. Como, por exemplo, programas de modificação do clima realizados por empresas privadas e pelo governo dos Estados Unidos. Esses programas estão sendo realizados por todos os Estados Unidos, há mais de 50 deles em operação por todo o país. E todos esses programas impactam a agricultura porque eles causam alterações em microprimas necessárias para que a agricultura sobreviva. Até hoje, nenhum desses programas, isso é de conhecimento público, está sendo realizado
sob a supervisão da agricultura ou mesmo do público. Estes programas causam impacto na agricultura. Eles são realizados pelo mundo inteiro por empresas internacionais. Elas estão afetando o nosso clima. Esses programas se estendem a milhares e milhares de quilômetros. A maioria desses programas tem a ver com alteração química, ou seja, estão utilizando produtos químicos que são atirados no ar por meio de aviões, com o propósito de mudar o clima. Uma das coisas que está impactando a produção de alimentos agora nos Estados Unidos, que está reduzindo a fotossíntese e impactando a habilidade dos painéis solares de gerarem o tipo de energia que eles deveriam gerar, são os contrails dos aviões. A NASA diz que esse rastro de vapor liberado por eles está aumentando o aquecimento global, já que eles prendem o calor na atmosfera quando produzem as nuvens cirrus e outras nuvens induzidas pelo homem. Também, segundo a NASA, esses contrails deixados pelos aviões estão mudando nosso clima. Para vocês terem uma ideia do alcance, apenas um avião é capaz de deixar um rastro que pode se espalhar por uma vasta área no céu. Aquele rastro ali pode se expandir a 4.000 quilômetros e durar 20 horas. Ninguém ouvia falar sobre isso nos anos 60 ou 70. Foi apenas até o fim dos anos 80 que houve uma mudança e passamos a observar esses rastros persistentes que a NASA está estudando hoje. Parte do nosso aquecimento global pode ser atribuído a esses rastros deixados pelos aviões. Uma das questões que temos que avaliar é a de que, se queremos o céu natural ou alterado pelo homem, queremos nuvens naturais ou feitas pelo homem? Teoria da conspiração, Martin? Nós avisamos. Vamos deixar assim. As pessoas podem chegar às suas conclusões. Então, Martin, nós chegamos à conclusão que estamos lidando com uma religião. E nós concluímos que essa religião não pode ser a religião verdadeira. Sim. Porque existem muitos fatores que nos dizem que é uma religião falsa. Agora, nós também temos a situação no mundo onde os valores morais que estão na narrativa bíblica estão sob ataque. Completamente. Temos cyberataques, ataques morais. Agora, um dos ataques morais que realmente está revoltando a alguns pais ou pessoas religiosas e pessoas de bom senso é a questão do gênero. Porque, de repente, isso se tornou uma coisa gigante e Hollywood tem preparado o caminho para isso. Hollywood introduziu essa ideia nos seus seriados e nos seus filmes e, enfim, todas as coisas que eles fazem. E, eventualmente, eles não apenas inseriram isso, mas a tornaram importante. Isso é verdade. E todo filme que você pode imaginar tem que ter pelo menos uma cena, ainda que seja subliminar, nos desenhos para criança, por exemplo, que essas coisas têm que aparecer. Tem que ser levada para escolas. Antigamente era assim que eles colocavam nos desenhos, hoje nem mais é subliminar. E aí trouxeram para as escolas, e eles vão um passo adiante, levando shows de drag queen para escolas, e as pessoas vão ficar tão revoltadas com isso que vai levar a uma guerra civil. Não está muito longe, Eu acho né? que não seria um exagero acreditar nisso. Muito bem. Nós estamos pensando a respeito de profecia bíblica. O que importa é para onde está caminhando tudo isso. Vai chegar um ponto em que o pêndulo vai mudar de lado. As pessoas dirão, basta, nós temos que reinstaurar os valores religiosos que fizeram desse país a grandeza que ele é. Nós chegamos no fundo do poço. E cada país do mundo vai querer restaurar os mesmos valores morais. Vamos dar uma olhada na questão do gênero. Nós já vimos isso antes.
nós já insinuamos muitas vezes, mas vamos ver algumas coisas que estão acontecendo. Temos aqui um artigo no qual alguns pais tiraram seu filho de 4 anos da escola confessional por essa promover identidade de gênero. Um engano cruel, segundo eles. Se fosse uma escola secular normal, isso é algo que você poderia esperar, mas vindo de uma escola confessional, isso realmente revolta as pessoas, porque elas acham que a escola confessional deveria ser um refúgio. Olha só, se você alega ser uma escola de uma igreja, então obviamente tem certos ensinamentos bíblicos que você tem que seguir. Sim, e se esses ensinamentos são claros e diretos, como as Escrituras são, é necessário alguma ginástica teológica para alterá-los, para tirá-los do seu contexto. Por exemplo, quando Paulo diz que se você queima um pelo outro, você deve se casar, e que esse casamento, de acordo com eles, é claro, incluiria qualquer gênero. Eventualmente, poderia incluir até mesmo casar com seu animal de estimação. Isso na verdade é ridículo. Eles distorcem e modificam a carta aos Romanos completamente. E em todos os sentidos. Ninguém... E quando eu digo ninguém, eu me refiro a qualquer instituição religiosa. Ninguém estará imune a esse tipo de ataque. Pais cristãos no Reino Unido tiraram seu filho de 4 anos de uma escola confessional depois de seu professor promover lições sobre identidade de gênero. A escola primária de Essex, na Inglaterra, planejou ensinar as pequenas crianças a partir de um livro de Scott Stewart intitulado Minha Sombra é Rosa. O que eles acharam inapropriado, de acordo com o conselho legal? Bem, o próprio título, para mim, é perturbador. Verdade. Vamos dizer, então, que há razão para se preocupar, não é? E veja só, o atirador transgender da escola de Nashville possivelmente mirou os cristãos por causa de retórica de ódio, diz o senador. Agora está se tornando um discurso de ódio contra o cristianismo. Os cristãos estão começando a se revoltar. E se, de repente, a coisa ficar tão ruim que as pessoas adotem esse discurso, e já dissemos aqui que nosso papel é de observador, certo? Não adotamos um discurso, nós estamos apenas observando. E daí nós vemos que eles estão planejando forçar valores morais em todo mundo. E então, inadvertidamente, sem saber, eles vão forçar os valores papais. Sim. Ao invés dos valores bíblicos. Finalmente, a humanidade se unirá nesses valores morais. E não vai ficar só com o cristianismo. Eu tenho certeza que o Islã também vai adotar esses valores morais. E outras religiões, todas vão pular no mesmo barco. Todas as religiões vão se unir em alguma coisa que seja comum a elas. Vamos trazer Deus de volta à sociedade. Seja lá quem for esse Deus, ou qualquer religião que seja. Que nem o Rick Warren disse, não importa o que te move a fazer o bem, contanto que você faça o bem. Contanto que você faça o bem. Que tal darmos mais tempo a Deus? Que tal forçarmos um dia de descanso? E aí haverá um alto clamor contra isso, que a Bíblia chama de alto clamor, que vai alertar contra a marca da besta. Quando todo o planeta estiver unido, vai haver essa voz irritante dizendo que o mundo está fazendo errado, que não está de acordo com a Bíblia. E porque todas as religiões estão envolvidas, esse pequeno grupo será considerado o pária. Eles serão os vilões da história. E, finalmente, ao invés do ódio ser focado em tudo que é errado, ele será direcionado para esse pequeno grupo. E eu tenho certeza que algumas dessas pessoas que estão aqui sendo condenadas irão eventualmente unir a sua voz a este grupo. Com certeza. Vai ser a mesma coisa que os judeus disseram. É melhor que um homem pereça do que toda a nação. Vai ser tipo assim, é melhor que esse grupinho aqui sofra do que... Esse pequeno grupo irritante.
que ousa ficar no caminho da união do mundo. É muito interessante. Então, o tiroteio da escola de Nashville deveria ser investigado como um crime de ódio, uma vez que o atirador transgender mirou de maneira proposital os cristãos. É o que disse o senador Josh Hawley. A Rede de Resistência Trans, um grupo ativista trans, diz que o atirador transgender sentiu que não havia outra maneira de ser visto a não ser matando 6 pessoas na escola presbiteriana. Esse argumento é inacreditável. O chefe de polícia metropolitana de Nashville, John Drake, disse na noite de segunda que alguns acreditam que o atirador guardou algum ressentimento por ter frequentado aquela escola. Isso porque os valores cristãos são uma afronta, é tudo o que é contrário a eles, seja lá o que for. Então, Martin, esse atrelamento religioso, não estaria ele levando-nos a uma direção? Sim, é mesmo. E uma das mais sinistras que Satanás tem inventado. Porque, como você acabou de mencionar, é sim imoral, só que o problema é que isso vai acabar levando as pessoas numa direção errada. Sim, e a coisa pode ficar tão patética que as pessoas não querem nem mais falar de mulher. Hoje eles não sabem definir o que é uma mulher, o que é uma fêmea. Hoje eles chamam a mãe de genitora. E as pessoas olham para essas coisas e fazem piada com isso porque é tão ridículo que dá vontade de rir mesmo. Mas tem um elemento sério nisso aí. Se a coisa for muito longe, as pessoas vão começar a se identificar com gatos e começar a usar caixinhas de areia. Então, não se espante se você começar a ver gente urinando em caixinhas de gato. É uma coisa ridícula. Mas, faça a pergunta, será que Hollywood não sabia disso? Sim, sempre. Eles sabem o que está vindo. Sim, o profeta deles é o teatro jesuíta. Foi ele que preparou as mentes, ainda que seja para dar risada. Exato, eles começaram, você tem que se lembrar, eles começaram com risadas. E eventualmente, como você mencionou antes, seriados e tudo mais, eles começaram a ficar mais sérios com isso. Até o ponto que, atualmente, se você tentar falar contra isso, você... Aí você é o inimigo do Estado? É. Martin, vamos dar uma olhada nesse filme do Monty Python. O John Cleese é bastante jovem aí. Vamos dar uma olhada na conversa deles. É uma comédia pastelão, mas é a realidade perfeita de hoje. O mundo virou uma grande piada, não é? Vamos que deveríamos agradecer publicamente o nosso amigo australiano que mandou esse vídeo para nós. Ele se encaixa perfeitamente na realidade. É ridículo ver o quão sarcástico que isso era e hoje em dia se tornou uma realidade. Pois é, é mesmo. Muito bem, Martin. Então vamos voltar ao lado sério da coisa. Não no que está acontecendo, mas para onde isso está levando. Em algum ponto vai acontecer um retrocesso. Sim. As pessoas têm que ficar muito revoltadas, muito iradas para que essa reviravolta aconteça. Vai ser uma questão moral, uma questão religiosa. Nós temos que voltar aos valores religiosos e isso vai fazer o pêndulo mudar de lado. Veja só. Transformando os Estados Unidos é o título de hoje. Como já discutimos aqui, o assassino Audrey Hale vivia do mundo de fantasia doentio, um mundo afirmado e celebrado pela cultura moderna. Essa mentira de que meninos podem se tornar meninas e meninas tornarem-se meninos. Em uma mente distorcida, seus inimigos são aqueles que não afirmam a sua identidade imaginária, neste caso, a sua antiga escola cristã e sua família. Ela então decide acabar com 6 pessoas inocentes, incluindo 3 crianças. E como já imaginávamos, a resposta política para isso foi: a culpa é das armas, as armas devem ser banidas. Mas isso apenas contorna o fato de que a esquerda criou para os jovens um mundo estranho que bate de frente com a realidade. As empresas de mídia que deveriam se interessar em fatos estão estranhamente se debruçando nas razões do assassino.
A gente não tem ideia do que estava dentro da cabeça do assassino, do porquê ele escolheu aquela escola, mas uma coisa é clara. Se este for um caso de ódio ao cristianismo, todos deveríamos saber, tudinho, inclusive a inspiração para o crime. Pessoas instáveis são suscetíveis a ideologias venenosas. Sabemos que até mesmo as ramificações menos radicais dessa ideologia são fortemente anticristãs. Veja como eles atacaram igrejas e centros pró-vida nos últimos anos, sem falar que eles marcaram um dia de vingança trans para esse sábado. Vídeos ameaçadores estão sendo postados para promovê-lo. Ainda assim, o Departamento de Justiça não viu a respeito. Merrick Garland se recusou até mesmo à possibilidade de considerar esse tiroteio em Nashville como crime de ódio. O senhor planeja abrir uma investigação de crime de ódio? Neste caso contra os cristãos? O FBI e as autoridades competentes estão atuando junto à polícia local, mas sabemos que até o momento os motivos não estão claros. Isso é pura política. Os democratas têm investido muito no discurso de que os brancos americanos cristãos são o grupo mais perigoso da face da Terra. Para eles, esse grupo é o inimigo. Tem um grupo de jovens que se titulam a América em primeiro lugar. Para mim, isso é só um jeito de dizer, olha, nós somos brancos nacionalistas. Os nacionalistas cristãos acreditam que os Estados Unidos foi formado como uma nação branca cristã e que qualquer ameaça a isso deve ser eliminada, até mesmo pelo meio da violência. Estamos falando a respeito de pessoas que acreditam num estado étnico, em uma teocracia religiosa. Acho que não dá para negar que chegamos a um ponto de inflexão. Não há tempo para ficar discutindo o óbvio, ou negar o básico, ou fingir que estamos vivendo no mundo de fantasia, em que um sexo pode virar outro. Esses charlatões não podem nos dividir. Trabalho duro, família, fé, patriotismo, é isso que vai nos salvar. Sempre foi. Martin, as últimas palavras dela revela exatamente o que estamos dizendo aqui. Exatamente. Você pode assistir tudo isso e ficar muito inquieto por tudo isso que está acontecendo. Mas daí você tem que olhar o que ela disse no final, e essa tem sido a nossa posição o tempo inteiro. Essa tem sido a nossa posição. Olhe para onde estamos indo. O pêndulo vai mudar de lado. Então, só para deixar claro aqui, nós não estamos concordando com o que ela disse no final. Nós simplesmente estamos dizendo que isso vai acabar balançando esse pêndulo. Porque o patriotismo e tudo mais, isso vai levar à queda de um outro grupo de pessoas. Sim. E é isso que nós temos dito, isso é uma prova de que esse pêndulo vai balançar. Eu não vou discordar de você, mas eu vou dizer que nós não somos contra a volta da moralidade. Não, isso mesmo. Até mesmo as organizações da igreja poderiam dizer, finalmente, as questões morais estão voltando, a humanidade está indo na direção certa. Mas eu vou reiterar mais uma vez, se tiver um veneno inserido nessa volta, isso vai levar à perdição. Sim. E existe um veneno inserido nisso tudo, porque essa volta à moralidade é baseada numa distorção. A Bíblia diz claramente que o povo de Deus guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. O povo de Deus é aquele que guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Então, haverá um conflito. No fim das contas, só haverá no mundo dois sistemas religiosos. O mundo inteiro estará envolvido. Quem poderia escrever um roteiro tão brilhante? É como um filme, não é? Isso com certeza. Estamos nos perguntando quem pode escrever um roteiro tão brilhante. Só o diabo pode fazer isso. Pois até mesmo os atores não sabem o que está acontecendo. Sim, exatamente isso. Porque a maioria das pessoas, até mesmo esses âncoras de notícias, eles foram tragados por isso. Sim. Eles caíram nessa coisa aí, e nós concordamos, é ridículo toda essa imoralidade. Isso cobriu todas as pontas. Isso foi criado ao longo do tempo
essa interposição, Einschub, como eu disse, ele criou todos esses sistemas religiosos que têm conflitado entre si por um bom tempo já. E agora ele chegou no ponto em que tudo isso se uniu e que agora juntos estão construindo centros religiosos, assinando documentos, e o Papa está todo lá ocupado. E é justamente o Papa que está por trás das cenas do teatro jesuíta, que é Hollywood. E entre tudo isso, agora ele está abordando todas essas questões. Você não pode dizer, com licença, eu quero me separar dessa religião, porque ela não está em harmonia com a Bíblia. Todas elas estão juntas agora. Se alguém falar contra isso, será considerado inimigo. E agora tem essa questão moral surgindo. Seja lá quem se opor a tudo isso, será considerado inimigo. Você vê para onde tudo está indo? Já está aqui, nós já estamos à beira do precipício. Eles já estão até mesmo exigindo por legislação que corrija essa imoralidade. Sim. Vamos dar uma olhada. Tennessee avança com um projeto de lei que criminaliza os shows de drag queens. A gente não tem que entrar em detalhes, mas eles estão propondo uma ação legal para combater isso daí. Sim. Estamos indo numa direção. Que isso vai numa direção, é certeza. A agenda transgênero vai tremer a humanidade. Já está fazendo tremer a humanidade. E eu prevejo que vai fazer tremer cada denominação. E já está fazendo tremer cada denominação. Temos que nos assegurar que conhecemos a Bíblia, que sabemos o que Deus quer e que nossa vida esteja em harmonia com a vontade dEle. Com certeza. Existem muitos pecados, não apenas contra o sétimo mandamento. Existem 10 mandamentos. Eles são bem amplos, eles cobrem todos os aspectos da humanidade. Temos que examinar cada um deles para ver se estamos em harmonia com Deus ou não. E se houver uma transgressão em termos do sexto mandamento dentro de sua mente, ou do oitavo, ou nono, ou décimo, ou do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, temos que harmonizar nossa vida com Deus. Exato. Incluindo o sétimo mandamento. Sim. Não se pode ignorar o mandamento dizendo que você nasceu assim. Ele te criou macho ou fêmea. O Little Light Studios reuniu um vídeo bastante interessante com vários enxertos. Vamos ver o que eles fizeram. Essa coisa de banheiros transgender saiu do nada. A próxima parada desse trem é a pedofilia. Eu garanto. Ele garante. Ele garante tanto que ele mesmo vai cometer pedofilia para ter certeza de que aconteça. Esse cara é um completo imbecil, um imbecil lendário. Eu garanto, pedofilia será o próximo passo. Dr. James Cantor of CAMH, I recall in an interview with the Toronto Star, said, referred to pedophilia as a sexual orientation. Assim como qualquer outra orientação sexual, a pedofilia pode ter diferentes características. Qualquer um pode nascer um pedófilo. Devemos aceitar que os pedófilos são pessoas que não escolheram sua sexualidade. Temos que aceitar que a pedofilia é uma preferência sexual. Statistics indicate that there will be one or two of you who are struggling with some form of pedophilic interest. But the problem is, these people can't talk about their feelings because they know that they will be hated for it. However, it doesn't make sense. And that's because we're talking about biology. Ah, é? Então prove. We're talking about a sexual orientation. E se você quer ser uma drag queen e seus pais não deixam, você precisa de novos pais. Tem criança aí dentro? Não, temos 3 ou 4, mas elas estão todas bem vestidas. Essa é uma performance para menores, é para toda a família. A gente não vai mostrar o resto, mas apenas para as pessoas entenderem que nós não estamos lidando aqui com coisas da imaginação. Esse mundo está doente.
Não é de admirar que Deus queira pôr um limite nisso, a essa interpelação chamada de tempo. Exato. E só isso, Martin, não nos diz que o tempo está acabando? Deus já não teve antes que dar um fim nessas coisas? Sim, mais de uma vez. É verdade. Muito bem, Martin. Agora, se o movimento transgender está revoltando os cristãos, será que eles não precisam de um herói? Sim, eles precisam de um herói que vai vir e resolver todas essas coisas. Muito bem. E se eu puder adivinhar... Não, eu não. Na verdade, você. Adivinhe, Martin, que herói seria esse? Talvez o Papa? A ferida não será curada. Sim. O mundo inteiro não vai se maravilhar após ele. Qual você acha que é a posição dele quanto a isso? Ele vai ser contra isso e às vezes ele vai falar palavras obscuras. Jogo duplo. Mas a fim de atrair as massas para ele, sim, ele teria que ser contra. E balançar esse pêndulo. Para oscilar o pêndulo, vamos ver. O Papa disse, a ideologia de gênero é uma das ideologias mais perigosas. Seus comentários ecoaram declarações antigas que condenaram a ideologia transgênero como uma desordem fundamental. Isso não agrada aos cristãos? Sim, vai dar muito certo. Agora, isso não vai dar muito certo com essas pessoas que nós mencionamos como orientação sexual. Com certeza não vai agradá-los. Ele fez esses comentários durante uma entrevista para um jornal argentino. E ele disse, e por que é perigoso? Porque ela esmaece as diferenças e o valor do homem e da mulher. Toda a humanidade é a tensão das diferenças. Ela deve crescer por meio da tensão das diferenças, disse o Papa. A questão do gênero está diluindo as diferenças e tornando o mundo o mesmo, um lugar cinza de mesmice, e isso é contrário à vocação humana. Ele está dizendo as palavras corretas, mas, dependendo da situação, ele fala bem ou condena certas coisas que são claramente antibíblicas. Sendo assim, precisa haver um esforço constante da mídia para conduzir o ponto, para irritar aqueles que querem se posicionar. E um deles é essa mulher do Reino Unido, que foi presa por orar em silêncio. Ela foi interrogada e depois solta, mas acabou sendo presa de novo. Isso revolta as pessoas. Eu tenho certeza. Especialmente quando você tem um juiz que liberou ela. Muito bem, o próximo artigo é sobre o professor de educação física de uma escola que foi preso por fazer oração. Ele entrou na justiça e acabou ganhando o caso. Então veja que essas questões estão constantemente na mídia, lembrando as pessoas de que existe uma guerra contra valores religiosos. As pessoas estão se revoltando. O pêndulo vai oscilar. Já está começando, realmente já está começando. O próximo artigo é em relação às estrelas do esporte. Temos essa estrela do hóquei, James Reimer, que se recusou a vestir a camiseta do orgulho gay. Muitas pessoas gostam disso, elas estão se unindo a ele. As pessoas estão pulando no mesmo bonde. Esse trem está pegando velocidade. E é quase que nem aquele outro cara disse, esse trem não tem freio. Ele não tem freios? Você se lembra do que diz o espírito de profecia naquela visão do trem? O trem estava acelerando e o capitão estava na frente. O condutor, Satanás, estava controlando aquele trem. O próprio diabo. Então, Martin, as pessoas estão começando a se levantar. Elas estão dizendo, chega dessa agenda. Isso está ganhando adeptos. O pêndulo vai mudar de lado. E quando ele mudar, um pequeno grupo vai se levantar e dizer, nós concordamos com seus valores, mas tem um problema. E eles vão apontar o problema. A transgressão à lei de Deus. Estão seguindo a besta.
Sim. Seguindo as leis dela ao invés de seguir a lei de Deus. O povo de Deus segue os mandamentos de Deus e se apega ao testemunho de Jesus. Esse grupo será odiado. E, eventualmente, toda essa ira será direcionada a esse pequeno grupo. Martin, que Deus nos ajude ao nos aproximarmos deste futuro. Certo? Amém. Vamos orar. Querido Pai, o mundo está num trem expresso para a perdição. Ajuda-nos, Senhor, a focar na mensagem que nos destes. Ajuda-nos a levar a mensagem de advertência de Apocalipse. Ajuda-nos a apresentarmos ao mundo para que este possa abrir os olhos. Sabemos, Senhor, que no alto clamor muitos responderão. Infelizmente, muitos dos que virão de fora ocuparão lugar de pessoas que saíram de nossas fileiras. Pessoas que permitiram que ideologias infiltrassem suas mentes. Ajuda-nos a sermos eficazes ao levar a última advertência ao mundo. Torna-nos parte do alto clamor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.